O segundo exemplo, ainda nos cálculos, né, estequiométricos com a pureza, é um exercício da Universidade Federal do Tocantins. Diz assim: com o objetivo de determinar a pureza de um carregamento de carbonato de cálcio adquirido para uso industrial, uma amostra de 5 gramas do produto foi coletada e, após ser submetida à decomposição térmica total, produziu 2,24 gramas de CaO. E aí ele quer saber qual é o grau de pureza da amostra. Veja, ele já me perguntou. Aqui ele já pergunta qual é o grau de pureza. Então eu não tenho a pureza para poder descontar no início do exercício. O primeiro exemplo, o exercício já tinha apresentado a pureza. Aí nós descontamos ela no início. Agora a gente precisa saber qual é a pureza. Na verdade, queremos saber qual é a massa de carbonato de cálcio que definitivamente foi consumida. Mas vamos por partes, né? Vamos tirar aí os dados do problema. Bom, a massa da amostra, ele já falou para a gente, é de 5 gramas. E ele está querendo saber qual é a pureza dessa amostra. Se ele quer saber a pureza dessa amostra, e pelas alternativas, observe que não tem a pureza de 100%. Quer dizer, então, que essa amostra, que nós vamos colocar aqui ser uma amostra de 5 gramas, é certeza absoluta que essa amostra é uma amostra impura. Quer dizer, pelas alternativas e até pelo fato dele pedir para a gente qual é a pureza. Então temos que tomar muito cuidado. Jamais devemos fazer então o cálculo desse exercício admitindo que 5 gramas da amostra é integralmente consumida. Porque se a amostra é impura, aí você no cálculo considera que as impurezas serão consumidas. E não podemos fazer isso. As impurezas, elas não devem ser consumidas. Então, nós temos que fazer o cálculo se ele apresentar a pureza no início, justamente por causa disso. Mas nesse exercício, ele quer a pureza da amostra. Então, eu vou usar até a massa de 5 gramas. Depois eu vou considerar que 5 gramas corresponde a 100%. E qual é a massa que foi consumida? Que vai ser um valor menor que 5 pelas alternativas. Aí eu consigo achar qual é a pureza dessa amostra. Bom, então, ao aquecer essa amostra de carbonato de cálcio, a decomposição produziu óxido de cálcio. E a massa é de 2,24. Então, vamos colocar aqui a massa do óxido de cálcio. Então, massa de CaO formada. Então, a massa formada, 2,24 gramas. E aí o exercício pede para a gente qual que é a pureza. Aí a pergunta é a pureza da amostra, né? Pureza de carbonato de cálcio, que é o CaCO3. Então, esse tipo de exercício é sempre bom de pensar assim, ó, qual que é a certeza que nós temos? Da massa que foi consumida ou da massa que é formada? Quer dizer, temos a certeza absoluta, 5 gramas é a amostra consumida de carbonato de cálcio, ou temos a certeza de 2,24 gramas produzidos de CaO? Como a amostra é impura, a gente não tem certeza se consumiu 5 gramas. Aliás, temos a certeza que não ocorre o consumo de 5 gramas, porque a amostra é impura. A certeza que nós temos é do produto. Temos a certeza e convicção que são produzidos 2,24 gramas de CaO. Então, se nós já sabemos a massa de CaO produzida, dá para descobrir quanto é que foi consumido de carbonato de cálcio. E essa massa consumida, certeza absoluta, que ela tem que ser menor que 5 gramas. Porque se 5 gramas de carbonato de cálcio leva à formação dessa massa do óxido, a amostra seria 100% pura. Então, a massa consumida tem que ser um valor menor que 5 gramas. Então, para você ver como que você vai fazer a interpretação nesses problemas que eles te dão os dados e pedem qual é a pureza da amostra. Bom, já lemos o exercício, anotamos os dados. Vamos à reação química, né? Essa é uma daquelas reações importantes que eu falei com vocês na parte de reações inorgânicas, que é a decomposição do carbonato de cálcio, né? A decomposição do carbonato de cálcio, que é o calcário, leva à formação do óxido de cálcio, que é o CaO, mais o gás carbônico. Então, aqui vai produzir óxido de cálcio, CaO, e produz também o CO2. Então, CO2 no estado gasoso. Então, essa é uma decomposição térmica, geralmente a gente identifica aqui com um triângulo, né? Para dizer que ocorre aí o aquecimento. Agora eu tenho que montar uma proporção. Porque eu quero descobrir qual é a quantidade que tem de carbonato de cálcio na amostra, que ao ser decomposta, leva à formação de 2,24 gramas de
CaO. Então, eu tenho que montar uma proporção entre o CaO e o que está na amostra. Mas o que está na amostra é justamente o carbonato de cálcio. Então, olha lá. Se eu quero a massa de óxido de cálcio, aliás, se a massa produzida de óxido de cálcio é 2,24, eu quero saber então qual é a massa do carbonato de cálcio, que ao ser decomposta forma 2,24 gramas de CaO. E essa massa que eu encontrar aqui, ela tem que ser necessariamente menor que 5 gramas, já que a amostra é uma amostra impura. Então, a pergunta do exercício é, qual é a massa do produto? Ou, aliás, qual que é a massa do reagente necessária para produzir uma massa do produto? Se a pergunta é, qual é a massa do reagente que forma uma certa massa do produto, eu vou montar uma proporção massa com massa. Se é para montar uma proporção massa com massa, 1 mol do carbonato de cálcio, 16 vezes 3, 48 com 12, 60, com 40, 100 gramas. Então, 100 gramas de carbonato de cálcio, ao sofrer decomposição, leva à formação de 1 mol de óxido de cálcio. Tem que ser aqui 16 com 40, daí a massa de 56 gramas. Então, já montei a proporção massa com massa. A pergunta agora é, queremos a massa de carbonato de cálcio. Qual é a massa de CaCO3? Que ao ser decomposta, leva à formação de 2,24 gramas de CaO. Então, 2,24 gramas de CaO. E aí nós vamos descobrir qual é a massa que realmente é consumida. E aí a gente já sabe que se encontrar um valor maior que 5 gramas, tem alguma coisa errada. Porque se decompõe 5 gramas, se decompor 100%, formaria 2,24. Só que não tem nas respostas a 100% de pureza. Então temos que encontrar um valor menor que 5 gramas, nem pode ser igual. Aqui na simplificação, né? Vamos simplificar aqui gramas com gramas. E aí, jovem, o lado direito aqui, ó, nós vamos dividir ele por 25. Para poder simplificar isso aí, dividir o lado direito por 25. Vou dividir o lado esquerdo também por 25. Se eu dividir os dois lados aí por 25, a massa de carbonato de cálcio, que é o calcário, dá 100 dividido por 25, 4 gramas. Cuidado que não é a resposta ainda, né? Eu já sei então que a massa que foi consumida do carbonato de cálcio foi 4 gramas. Está dentro do esperado. Porque se são consumidos 4 gramas, essa massa é menor que os 5 da amostra. Não dá uma pureza de 100%. Tem muito jovem que olha assim, ó, 4 gramas, já vem aqui e faz o quê? Letra A. Porque ele considera 4 gramas é o que tem. 5 gramas é a amostra, tem 1 grama de impurezas. Mas 4 gramas é justamente 80% de 5, já marcou a resposta. Ou se não for fazer a conta, você pensa, 4 gramas de 5, tem que dar menos de 100, obviamente. Mas tem que ser um pouco menos. Não pode ser 56 e nem os outros valores. Então, por eliminação, é a letra A. Mas vamos fazer o cálculo, né? Para a gente poder determinar essa pureza. Então, para achar a pureza, nós vamos fazer assim, ó. Nesse caso, 5 gramas da amostra, que é 5 gramas de carbonato de cálcio, corresponde a 100% da amostra. A massa que tem do calcário é 4, do carbonato de cálcio, 4 gramas. Então, 4 gramas corresponde a qual pureza? Vou chamar a pureza aqui de X. Então, quando fizer o cálculo, a pureza, nesse caso, dá 80%. Então, a resposta do exercício, 80% corresponde à pureza. Por isso que eu já até coloquei ali na alternativa, né? Ficou letra A. Então, esse é um exercício, né? Quis até resolver, então essa é a resposta e não os 4 gramas, né? Quis resolver esse exercício para mostrar para vocês que é possível também eles cobrarem a pureza, te dando a massa do reagente ou te dá a quantidade do reagente e a quantidade do produto. Quando for sim, novamente reforço, a gente não tem certeza de quanto que é consumido do reagente, porque a amostra é impura. A gente tem a certeza absoluta de quanto que é formado no produto. E a partir daí a gente consegue achar quanto é que foi consumido do reagente, correto? Bom, gente, esses seriam os 2 exemplos que eu separei para resolver com vocês, envolvendo a pureza. Agora nós vamos para o último caso de estequiometria, que são os problemas que envolvem reagente limitante e reagente em excesso. Muito bem, vamos então para o último caso. Agora os exercícios, os problemas de cálculo estequiométrico. E aí agora tem reagente limitante
e tem também reagente em excesso. É bom a gente sempre fazer uma discussão, mesmo que breve, né, sobre esse tipo de problema. Primeiro, para vocês assim, não ficarem com medo. Porque é o que eu falei no início dos exercícios. Às vezes aparece no texto escrito um reagente A mais um B que está em excesso. E aí o jovem já desespera, joga para o alto e não faz mais. Olha, quando ele te disser que o reagente está em excesso, ótimo, isso é um bom sinal. Quer dizer que você não tem que fazer um cálculo prévio para poder identificar quem é o limitante, quem é o excesso. E aí, o que é importante? Quando a gente vai no laboratório fazer uma reação química, a gente jamais usa os reagentes em quantidades estequiométricas. Vamos supor que eu quero reagir A com B. Eu não vou colocar para reagir uma quantidade de A e B de maneira que o A seja totalmente consumido e o B também. Normalmente a gente escolhe um reagente para você definir quanto que daquele reagente vai ser totalmente consumido. Vamos supor que eu quero consumir totalmente o reagente A. Aí eu vou colocar o A para reagir com excesso de B. Porque se tiver excesso de B, eu tenho certeza absoluta que o A vai ser totalmente consumido. Então isso é muito importante, você não esquecer sempre qual é a função do reagente em excesso. É o que eu coloquei na letra B, na observação de número 1 aqui. Ó. A função do reagente em excesso, olha lá, ó, a função dele é simplesmente garantir. Garantir o quê? Consumo total. Aí tem que ser o consumo total do reagente. Qual reagente que vai ser totalmente consumido? O reagente limitante. Então tenha cuidado com isso. A ideia de ter limitante em excesso é justamente o reagente em excesso ele tem uma função. A função dele é garantir o consumo total do limitante. Se um reagente tiver em excesso, eu tenho certeza absoluta que o limitante vai ser integralmente consumido. Se o limitante é totalmente consumido, quando eu for fazer um cálculo para poder achar quanto que forma de um determinado produto, eu tenho que fazer o cálculo sempre a partir do reagente limitante. Porque se o reagente limitante é integralmente consumido, eu monto a proporção. Por que eu não vou usar o excesso? O excesso está sobrando. Você não vai montar uma proporção com o reagente que sobra. Você monta uma proporção com aquele reagente que é totalmente consumido. Aí coloquei aqui, ó, os cálculos, né? Para os exercícios devem ser realizados, né? A partir, aí, ó, quando você for montar a proporção, tem que ser a partir do reagente, aí tem que ser o reagente limitante, sempre. Porque é o limitante que vai ser totalmente consumido. E uma terceira observação, que é uma terceira orientação, ó, antes de você fazer o cálculo para achar quanto é que forma do produto, você tem que fazer um cálculo prévio para poder descobrir quem é o reagente limitante e quem que é o reagente em excesso. Então, eu coloquei aqui, ó, é necessário realizar, ó, um cálculo prévio. Esse cálculo prévio, gente, é que eu vou mostrar no primeiro exemplo duas maneiras de você fazer o cálculo prévio. Mas nos exercícios, a partir daí, você vai fazer um cálculo só. Porque se você tem um reagente A e um reagente B, você faz um cálculo prévio para descobrir, por exemplo, que o A é o limitante, então o B está em excesso. Eu faço a conta a partir do A. Mas eu posso fazer um cálculo para determinar quem é o A e quem é o B. E eu não tenho que fazer duas vezes o cálculo, eu faço um cálculo só. No exercício isso vai ficar mais claro. Então é necessário realizar um cálculo prévio para poder, ó, justamente determinar o reagente, né? Aí eu vou determinar o reagente limitante e ou o reagente em excesso. Então você vai perceber que nos problemas que envolvem limitante e excesso, você vai fazer pelo menos dois cálculos. Primeiro esse cálculo prévio, para poder descobrir quem é limitante e quem é excesso. E depois o outro cálculo para achar quanto é que forma de um determinado produto. E aí você vai perceber que os problemas, e eu vou até falar isso depois, de cálculo limitante e excesso, ele geralmente aparece assim, ó, te dá a massa de 2 reagentes e pede algo do produto. Quando ele te dá a massa de 2 reagentes, é para você fazer o cálculo prévio e descobrir desses 2 reagentes quem é o reagente limitante, quem é o reagente em excesso, correto? Então agora vamos aos exemplos, vamos fazer 2. Primeiro eu vou resolver um detalhadamente com vocês e o segundo exemplo nós vamos ser mais objetivo, tá certo? Então vamos aos exemplos.